Olá, amigos da Tech Bond, tudo bem? Que beleza, que maravilha estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso querido podcast Bom Demais, sempre trazendo temas que eu sei que inspiram vocês, emocionam, né? E hoje a gente está muito feliz de trazer mais um tema que vai ser inspirador aí para a vida de vocês, trazendo uma pessoa também que eu sou muito admiradora, ai, que é muito talentosa, veio lá de Americana, quer dizer, veio de Nova Odessa, e trazendo toda a sua simpatia, seu conhecimento. Eu tenho certeza que você vai se identificar com ela. Eu tenho muito prazer de apresentar para vocês nossa querida Fernanda Denadai, para a gente tratar de um tema que é muito legal e a gente queria há um tempo já falar sobre isso. O reconhecimento do seu valor, se autovalorizar para daí realmente conseguir viver da arte, né, daquilo que você realmente se propôs a fazer. Então, Fê, seja bem-vinda, né? A Fernanda é mentora e é fundadora, né, do Academia do Artesanato. Sim, Parabéns, viu? A sua trajetória é muito bonita. muito obrigada, Li. Estou muito feliz em estar aqui. Cumprimentar todas vocês que estão aí assistindo a gente. Espero poder aqui agregar muito a esse podcast lindo que vocês Ah, estão construindo aí. eu tenho certeza que vai sim, porque como eu falei, Feira, a gente procura aqui nos nossos episódios inspirar, trazer conhecimento, né, para as pessoas que vivem do artesanato ou que admiram alguma técnica artesanal, que tem o artesanato como fonte de alegria, que eu falo, né, antes de tudo, como fonte de alegria para a saúde mental. E você, eu sei que é uma pessoa que tem na sua vida, já na sua trajetória, parece que o artesanato já no sangue, né? E tem uma história linda para contar pra gente. Fernanda, que veio lá de Nova Odessa, nasceu em Americana. Vamos começar lá do início pra gente conseguir contar a sua história tão bonita e chegar na Academia do Artesanato. Uhum. Antes da Academia do Artesanato, a Fernanda, criança lá em Americana, já gostava de artesanato, já pedia para a mãe para fazer pintura, para fazer costura. Conta pra gente assim, esse início seu de contato com as técnicas, os trabalhos manuais, Fê. É, eu sempre volto, né, nessas bases, porque é um exercício para quem está também assistindo a gente. Às vezes acha que não tem talento, às vezes acha que não tem dom para coisa. E quando a gente volta nas nossas bases, a gente encontra, né, ali um fio para puxar. E comigo foi assim, a primeira técnica que eu fiz foram ali aquelas pulseirinhas, as Ah, bijuterias, porque na época a minha mãe não tinha ali o dinheiro para a gente comprar na cantina da escola. Eu estudava numa escola estadual e tinha que comer a merenda da escola. sim. E aí eu e minha irmã tivemos a ideia de criar as bijuterias para vender na escola para então poder daí comprar o lanche na sexta-feira na cantina. E então essa foi assim a primeira experiência já empreendendo, né? Sim, então já tinha E eu acho essa que veia empreendedora. sim, a minha avó era uma artesã, minha avó paterna, materna também, mas a minha avó paterna, ela era uma artesã empreendedora mesmo. Ela criou os 4 filhos, ficou viúva muito cedo, com as artes manuais, né? Fez de tudo ali. Olha. E aí, depois desse processo, eu lembro que eu ficava insistindo, né? Você até contou aí, para minha mãe me matricular num curso de pintura. Tinha uma professora na minha cidade que ensinava em Americana, pintura em tecido. E eu lembro que acho que eu fiquei quase 2 anos ali, Pedindo. insistindo, pedindo, até que eu consegui ali fazer o curso e dali de novo já pensando em vender. Então isso já estava ali em mim, né, de querer Sim, empreender com isso. na sua E, essência. sim, e o crochê, porque a minha avó crochetava. Quem é artesã sabe que a gente tem às vezes facilidade para fazer diversas técnicas, né? Sim, sim. Então veio a pintura em tela, o crochê, mas não foi ali que eu comecei a
empreender, né? Demorou um Sim. tempinho. Você teve a ideia de, você quis fazer administração de empresas. Você fez administração onde aqui? Eu fiz na Salesiana. Ah, e você foi fazer administração de empresa, se Não formou. foi uma, na época assim, não foi uma escolha que eu desejava Hum, fazer. O meu pai, ele também é um empreendedor, né? Na época já tinha ali o negócio dele e ele queria que eu trabalhasse na empresa dele, que eu continuasse com a empresa. hum, E eu queria na época fazer psicologia, até passei numa universidade pública, mas aí ele insistiu para que eu fizesse e hoje eu falo que foi a melhor decisão, né, que sim. eu tomei na vida, porque daí comecei a fazer e gostei do curso, então acho que era eu tinha essa veia, né, empreendedora e eu não sabia naquela época, E e você aí se me tornou formei. mestre, né? Você é mestre em Sim, administração e professora. sim. Então, depois de ter trabalhado em empresas, não só na do meu pai, em outras empresas, então eu segui essa carreira, né, dentro da administração. Aí eu decidi ir para o ensino, que também sempre foi uma paixão minha, ensinar. Sim. Também gostava de ensinar. Hum. E aí fui fazer o mestrado. Foi uma época até que fiquei morando em São Paulo, saí do interior, vim para São Paulo. E aí eu dava aulas no curso de graduação em administração, economia e contabilidade, mas sempre Olha. nas disciplinas ou de recursos humanos, ou gestão estratégica, empreendedorismo. E depois me tornei coordenadora pedagógica Hum. também, Sim. E isso e tudo aqui em São Paulo. em São Paulo. Então você deixou a americana, ficou aqui um tempo em São Paulo, e aí isso estava te deixando feliz? Como é que foi? Porque teve uma hora que parece que você deixou tudo e quis voltar para o interior. O que que te fez tomar essa decisão de largar essa vida, né, que você tava, tinha aqui em São Paulo, voltar para o interior e decidir, enfim, abrir, né, essa ideia tão, que hoje não é tudo bom, a gente ama a Academia do Artesanato. O que que passou pela sua cabeça, assim, que você falou, não, agora é hora de parar e, enfim, começar o meu sonho. Eu acho que foi mesmo uma percepção que eu tive ali, porque eu estava decolando na minha carreira, né? Eu sabia que eu podia ir até além de uma coordenadora pedagógica. A universidade o curso tinha 2.000 alunos, o curso que eu coordenava, Olha, 120 professores, e eu estava indo muito bem na minha carreira, tinha projeções de crescimento, mas eu senti naquele momento, e eu acho que aí teve esse retorno para dentro hum, do por que que eu estou fazendo isso? hum, Esse desejo de voltar para minha essência, que eu nunca deixei de querer trabalhar com artesanato. uhum, Mas às vezes a vida, ou porque a gente acha que numa carreira ou outra eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ganhar mais status, eu vou ganhar mais reconhecimento, ou porque por muitos momentos a gente precisa, né? Ou é a oportunidade que surge ali naquele momento. Então, eu acho que tem momentos na nossa vida que a gente vai fazendo escolhas, muitas vezes sem pensar, né? Se aquilo está conectado com sim, aquilo que nosso coração realmente deseja, com as nossas paixões. E não é que eu não gostasse de dar aulas, eu amava o meu trabalho, amava coordenar aquela equipe, mas esse desejo de voltar para as minhas origens, não só para a minha cidade, né? Conheci o meu esposo naquele momento e a gente ficou ali tomando a decisão, né? Vamos casar, vamos morar em São nessa Paulo, volta, ou vou. Quem vai para onde? E sim. aí eu falei, não, eu volto. Eu volto e porque queria ter filhos e eu falei, quero criar os meus filhos no interior. E aí a ideia da Academia do Artesanato veio como? Veio depois de empreender com artesanato. Então, em Hum, 2008, eu voltei para o interior, ainda
continuei a dar aulas. Então, nesse momento, então a minha transição ela não foi brusca, Hum. né? Primeiro eu precisei, eu falei, não, vou casar, tenho que garantir ali a renda. E comecei, voltei de novo a prestar consultorias em empresas e comecei a dar aula na Salesiana, que foi a faculdade que eu havia me formado. Então isso foi muito legal também, né? Poder Então. voltar para lá. E quando eu me casei, eu engravidei na lua de mel, Hum. sem esperar. Não era esse o objetivo, mas aconteceu. E aí, Foi algumas inesperada. semanas depois, eu perdi o bebê. Ah. E foi nesse processo que eu recorri ao artesanato Hum. novamente. Uma amiga me viu que eu falo que eu nunca tive depressão, nunca fui uma pessoa assim, né, depressiva que se entristece facilmente com as coisas. Sempre busco, né, ver o lado bom das coisas e me animar para o que a gente tem que fazer ali no dia, mas naquele momento eu me sentia assim a pior das Foi um mulheres, momento né? muito Muito difícil da sua vida difícil. e aquilo que você já sempre buscava, né, o artesanato, já gostava, você acha que ali ele foi um apoio, um Sim, suporte? total. E mal sabia, e eu mal sabia que esse fato me levaria a empreender, a Hum. realizar esse sonho de empreender, porque uma amiga me convidou para ir para um curso de costura. Eu falei, mas costura? Eu não sei nem colocar linha ali na agulha da máquina. Não, mas ela ensina do zero. Vamos lá, você está precisando. Vai fazer bem para E você. foi nesse período. Foi nesse período que eu comecei a aprender a costurar. Não tinha nem máquina em casa. E eu via ali coisas de bebê. Hum. Eu falei, eu vou fazer então um enxoval para o próximo bebê que vai vir. E coloquei isso como uma motivação ali para mim. E comecei a fazer os enxovais e também decoração para casa. Porque eu tinha acabado de me casar, ainda faltava um monte de coisas em casa. E com costura que você tinha Com acabado a de aprender. costura, Olha. fazia lá mesmo, nas aulas. E comecei a oferecer para as pessoas. Na época, eu criei um blog, no Blogger, que não tinha ainda, né? É. Facebook, Instagram. Comecei a divulgar na minha cidade, para as pessoas que eu conhecia. E, para minha surpresa, a coisa começou a evoluir. Você começou a usar todo o seu conhecimento de gestão, né, tudo de administração, tudo que você tinha Sim, aprendido nessa nova é, técnica para você, né? Você começou a desenvolver, a se sim. aperfeiçoar, E foi eu isso? falei, agora eu vou fazer isso dar certo. Agora vai ser para valer. Vou levar isso a sério. E na época, meu marido falava assim: ah, mas agora é a costura, Ele não, é não fogo de palha, ele falava para ele mim. não, Não, porque não eu sempre começava e reconhecia. desistia, Ah, né? E é legal falar isso porque muitas vezes a gente não vai encontrar apoio sim, externo. sim. Até é o nosso tema de hoje, né? Reconheça o seu valor, né? Que é o passo inicial, o primeiro passo Sim, para você conseguir viver. A gente está falando do artesanato, mas na vida, daquilo na que você vida. realmente escolher, né? Pro seu futuro. Você é um exemplo. Então você veio da administração, quando você decidiu, agora eu vou costurar, vou fazer os enxovais, você você teve esses obstáculos, por exemplo, o marido, alguém da família, talvez não acreditando, mas você acreditando foi o fundamental. Foi essencial. Eu falo para as minhas alunas, é o primeiro passo, é a gente acreditar, querer muito e se dedicar. Porque os outros vão nos apoiar quando a coisa já estiver dando certo, né? Sim. E assim foi. E aí eu cheguei a vender até para fora do Brasil. De 2009 a 2016 eu empreendi com o artesanato, com os enxovais. Sim. E eu falo que aí eu provei para mim mesma que era possível, Mas, né? Fernanda, para quem está começando, quer começar realmente a investir, a pensar como você, e tem você como exemplo, já acompanha, @Academia do Artesanato, essa mulher empreendedora, maravilhosa, tão talentosa.
E que você passa isso pra gente, né? O otimismo, você fez o lado bom, né, das coisas. Essa pessoa que tá desanimada, ela ainda, a família não tá reconhecendo o valor dela. E a gente, como você fala, você tem que reconhecer, se autovalorizar primeiro. Mas qual que é o primeiro passo? Ela tá assim, ó, sem saber como começar mesmo. O que que é? Ela pode até fazer um exercício, tipo, olhar pro espelho, na frente do espelho, e falar, não, você consegue. Assim, em, na prática, o que que ela precisa fazer mesmo? O que que é reconhecer o seu valor na prática? É se voltar para dentro e se olhar e reconhecer toda a sua história, toda a sua bagagem. Às vezes a gente se acha incapaz, muitas vezes, de começar algo do zero, porque a gente acha que é do zero, mas não é. Então eu sempre gosto de trabalhar até essa questão da gente olhar para quem veio antes, os Hum. que vieram antes de nós. Como foram essas pessoas? O que que eles realizaram na vida? Os desafios que essas pessoas passaram para você estar aqui agora. Hum. Por que isso é importante? Porque nós carregamos, a ciência já comprovou, né? Nas memórias celulares de 7 a 10 gerações. Hum. Então nós temos, eu brinco que é uma mochilinha nas costas de muitas competências, de muitas habilidades, de ferramentas e força, é, energia, qualidades que você tem aí dentro de você. Na Então sua é essência. validar, Na sua essência. é validar. E eu falo que por aí passou também a minha jornada, né, de reconhecer o meu próprio valor. Porque eu Hum. era uma pessoa que, por muito tempo, eu não me achava bonita, eu não me achava capaz, eu era insegura, eu precisava da validação externa, Que é o que acontece com muita gente. então ficava esperando a aprovação do outro. E a forma que eu consegui mudar isso foi exatamente reconhecendo esse valor e até dos pais. Às vezes a gente fica no julgamento dos nossos pais, olhando para a falta. O que faltou? O que que meu pai não me deu? O que que a minha mãe deixou de fazer? O que que deixou de falar? Hum. Então, fazer as pazes muitas vezes com esses que vieram antes e já começar aqui dos pais, porque nós somos 50% pai, 50% mãe. Sim. São nossas Mesmo quem nem referências. conhece, mesmo quem nem foi criado pelos seus pais, Sim. precisa validar que o maior bem eles te deram e te garantiram, que foi a vida. E quem te criou, quem cuidou de você, se não foi pai e mãe, também te garantiu até aqui. Ou seja, olha quanta coisa você tem aí dentro de força de ação, de resiliência, porque tudo isso a gente precisa para começar um negócio, para fazer um negócio dar certo. Sim. É esse acreditar que eu tenho os recursos que eu preciso, que vieram deles e também da minha própria jornada até aqui. A gente tava falando, né, do que estudou. Uhum. E às vezes não é só o que estudou que a gente acha que não vale de nada, que eu não uso, porque às vezes estudou em uma outra área, mas é toda a nossa vivência, O dia a dia. o dia a dia, conhecimentos ali empíricos, né, que a gente vai adquirindo. Então, quando eu valido que eu tenho os recursos necessários para eu seguir daqui em diante, aí eu tenho esse reconhecimento A do meu segurança. valor. Sim. Eu preciso reconhecer que essas habilidades, esses conhecimentos, essas atitudes, esses valores que eu tenho são suficientes para eu dar o meu próximo passo. Sim. E você segura. Quando você se sentiu segura, você se reconheceu, se valorizou.
Aí é que você teve a ideia da Academia do Artesanato para passar tudo isso para outras mulheres, outras pessoas Sim, seguirem em frente? primeiro eu precisei vivenciar que era possível viver de artesanato, né? Quando eu entendi, aí já tinha já a minha outra filha. Eu, na época, não era como hoje, né? Que muita gente fala de empreendedorismo na internet. Então, na época, eu mesma tive dificuldade sendo formada em administração, tendo ensinado gestão para os meus alunos. Eu tive dificuldade em adaptar. Então, por exemplo, era fácil ensinar um aluno a fazer precificação de produto na universidade, mas e quando eu fui precificar o meu próprio trabalho? Também não foi fácil. E não tinha ninguém com uma fórmula pronta ali no mercado me oferecendo. Eu não tive ninguém que me falasse: olha, segue por aqui, faz assim, que vai dar certo. Eu fui adaptando os conhecimentos que eu tinha, as habilidades de gestão, essa mentalidade empreendedora, Estudou muito? para conseguir fazer o meu negócio dar certo. E aí, nesse momento, eu falei, comecei a compartilhar, porque aí eu abri uma conta no Instagram em 2015, 2016. Mas no Facebook, comecei um pouquinho antes no Facebook compartilhar esses conhecimentos, porque eu via que muitas artesãs tinham dificuldade em precificar, tinham dificuldade em vender, não acreditavam no seu valor, assim como eu não acreditava no meu. E comecei a compartilhar esses conhecimentos. E aí veio o sonho de. Eu lembro que teve um dia assim que eu desenhei totalmente por inteiro. Eu tenho essa folha guardada até hoje, Legal. do programa Mulher Artesã Empreendedora, Uhum. que é o meu curso de formação profissional. É a menina dos seus É a olhos. Menina dos Olhos, é o curso mais transformador que eu tenho. E eu coloquei tudo que eu precisei de bagagem para fazer o meu negócio dar certo, eu coloquei nessa formação, Nesse programa. nesse programa. E passei a oferecer. No começo eu fiquei pensando, eu falei, eu vou começar oferecendo uma partezinha dele, porque eu achava que as pessoas não iam entender a proposta, que ia ser difícil vender um curso mais caro. E aí eu ofereci o que é hoje o módulo 2 e 3 do programa MAI, que é um plano de negócios, né? Onde eu ensino, só que eu não falava com essas palavras, porque a artesã precisava entender o que eu estava querendo dizer ali. Depois lancei o de precificação, que é o módulo 4 do programa MAI. E aí depois, então, percebe como eu também tive que adquirir confiança no meu próprio método, Sim. né? E aí quando eu senti que as pessoas estavam entendendo, eu lancei em 2017 a primeira turma do programa Mulher Artesã Empreendedora. Hoje nós já estamos aí na turma 22, vou abrir inscrições em breve para a turma 23. Sim. Que E maravilha. foi muito bom, né? 2016, quando eu fundei a Academia do Artesanato, até aqui, aos poucos percebendo que aquilo que tinha valor para mim e que transformou essa minha jornada e que me possibilitou viver do artesanato também acontecia na vida das minhas alunas. Também transformou a vida Também dela. transformou, porque eu não, de fato, na primeira turma eu não sabia se esse objetivo seria atingido. Porque Elas foi também, você aprendeu muito com elas muito também. com elas. E aí eu pude ir testando esse método. E ele hoje, claro que aí surgiram novas ferramentas e a gente vai incluindo, né, no curso. Mas a espinha dorsal dele, que eu desenhei lá em 2016, ela continua É o programa Mulher artesã Artesã empreendedora. Empreendedora. Esses cursos que você foi idealizando, tem todos no seu site. Sim, todos. www. fernandadenadai.com.br. Se eu quiser saber, porque você abre e fecha turmas, né? Sim, E aí, com a sua mentoria, você faz a mentoria com essas alunas, né? Durante um ano. um ano. O programa Mulher Artesã Empreendedora, ele é um misto de... Tem a minha plataforma de ensino, e aí tem lá
6 módulos, mais um módulo lá de conteúdos extras, em que elas têm esse embasamento. Então, ele é um curso bem robusto e elas vão assistindo no tempo delas, porque cada uma tem, né, as suas demandas, o seu momento do negócio. Então, eu recebo alunas que estão iniciando, às vezes alunas que estão ainda aprendendo a técnica, mas já sabem que querem empreender e já começam desde o início, que eu falo que é a melhor forma, né? A gente Sim. começar a aprender gestão desde o início. E aí, junto disso, nós temos os encontros. Então, a cada 15 dias a gente se vê ao vivo. Tem na segunda-feira do mês o alinhamento, que eu chamo de alinhamento mensal, que é o momento em que eu trago ali, por exemplo, a rotina. Esse mês aqui foi a rotina que gera vendas. Então, eu trago ali essa formação dessa mentalidade empreendedora. São aulas extras nesse alinhamento. Sim. E na mentoria, que acontece toda a última segunda-feira do mês, é ao vivo também, a gente conversa, todo mundo ali que quer pedir ajuda, contar o que está dando certo, contar o que não está dando certo, partilhar como foi o mês. Então, é uma forma da gente se conectar, de ter com quem conversar, Sim. de ter para quem pedir ajuda, para o momento que nós estamos vivendo ali naquele mês. Sim. Então, tem essa troca comigo e entre elas também. E nisso, desde 2017, né, pra cá? Sim, o maio Isso. em 2017. Já passaram, você pode falar, já chega 3.000 uns alunas. 3.000 alunas. Então, muita gente, muitas histórias, né? Muitas. Muitas vidas transformadas, né? Que você conseguiu, né? Ajudar com seu conhecimento, passar para elas também. Você acha, já que o nosso tema hoje, né? Desculpa. Você acha que essa autovalorização, você conseguir se valorizar, é o principal obstáculo que elas enfrentam no início? Ou se não for, quando você inicia, alguém inicia com você, qual que você acha que é a maior dificuldade da pessoa que está iniciando e quer ter uma visão empreendedora, quer viver do seu artesanato? Qual que é a maior dificuldade no início para ela? Eu acho que é sim essa construção da autoconfiança e entender quais são os padrões de pensamentos limitantes que essa pessoa tem. Eu falo sempre elas, porque 99% dos meus alunos são mulheres, né? Aham. Mas tenho alunos também, e, esses são os dois, ou seja, essa questão da mentalidade. Tanto é que o meu curso, ele já começa com um módulo de autoconfiança, Ai, é de tudo. mentalidade empreendedora. Sim. É tudo, porque eu falo que os nossos pensamentos, eles geram emoções. E são as emoções que, se elas não estão bem ali Resolvidas. organizadas, elas não vão gerar as ações que nós precisamos e, por consequência, nós não alcançaremos os resultados. Então, eu costumo dizer que não é que você precisa ter um pensamento positivo para você se dar bem no artesanato. Não. Mas você precisa ter essa mentalidade, essa autoconfiança e trabalhar as crenças que te bloqueiam para que você tenha essas emoções que vão propiciar a sua ação. Porque vender, empreender exige ação. Sim. Então, é essencial a gente começar por essa mentalidade. E você estava falando em porcentagem, assim, as suas alunas, na maioria, qual que é o perfil delas, assim, de idade, Isso é tão formação? interessante que a gente já pode até falar de público Desculpa. com relação a isso. Porque no início da Academia do Artesanato, a maior parte do meu público era ali 35 a 45. Hoje subiu um pouquinho. Ah,
a maior faixa, não que não seja, né? A Etária. maior parte mesmo é 35 a 55, mas ela tá ali de 40 a 50. Eu falo que acho que a gente Olha, vai ficando mais velho e o né? público vai acompanhando a gente. Então tem essa faixa etária e na sua maioria pessoas que estão então ou querendo construir esse negócio ou querendo fazer ali uma transição de carreira ou já se preparando para a fase em que vão se aposentar e querem empreender, fazer realmente o que amam, né? Sim. E você vê, com a sua mentoria, esse seu acompanhamento, você já viveu com elas muitas histórias, né? Você sabe desde o início da história delas, acompanha todas as vitórias, né? Os obstáculos que elas tiveram que enfrentar. Tem alguma história, assim, que mais te tocou? Uma ou algumas histórias que você possa contar, assim, que você viu, você vê várias vidas transformadas, mas que você possa falar, essa assim, é um case, assim, né? Um grande exemplo para mim. Tem? Tem inúmeras. Eu E imagino. aqui eu vou trazer uma para ilustrar bem essa importância da gente reconhecer nosso valor, já que é nosso tema, né? Essa mulher, não vou aqui citar nomes, Hum. ela me procurou querendo fazer o curso porque estava vivendo um relacionamento, violência doméstica, do próprio marido. E ela via como o que que eu sei fazer? Eu sei fazer artesanato. Mas ela não trabalhava, ela dependia financeiramente desse homem que não deixava ela trabalhar e, e presa ali dentro com uma criança pequena em casa. Eu preciso fazer dinheiro com isso. Porque ela entendia que se ela conseguisse a independência financeira dela, ela poderia sair desse relacionamento. E na época, é, hoje a gente trabalha, né, com recorrência, com boleto. Na época só trabalhava com venda pelo cartão. E aí ela falou, Fernanda, eu preciso fazer o seu curso. Contou a história dela para mim. Mas ele não pode saber Hum. que eu estou fazendo o curso. Então eu vou ter que fazer isso por depósito. E eu preciso que você confie que eu vou pagar, mas eu vou fazer dessa forma, em 6 vezes. Hum. Falei, não, vamos fazer. Vou te ajudar nessa. E aí, assim ela fez. E qual técnica, que trabalho ela fazia? Ela fazia costura também. Costura. Ela foi fazendo o curso, pagando. No 8º mês, e na época a gente não tinha essa mentoria todo mês ao vivo. Eu fazia por live fechada no grupo do Facebook. Então não era tão próximo o nosso contato ali ao vivo. E Hum. ela não expunha isso para ninguém, né? Aí no 8º mês que ela foi me contar, ela falou: Fernanda, quero te agradecer por ter confiado em mim. Tô voltando para a cidade dos meus pais, no Mato Grosso, porque agora eu sei que eu tenho uma fonte de renda. Deu certo. Ela saiu fugida, Olha, mas ela teve coragem de fazer isso porque ela tinha um filho pequeno, os pais não tinham condições financeiras de bancar, ela precisaria se bancar ali naquele momento, mas ela saiu da vida difícil que ela tinha com esse marido por ela conta do, conseguiu conhecer o valor dela. sim, Que... e de que o artesanato poderia manter a vida dela e a do filho dela. E quantas histórias não tem assim, né? Até Muitas. queria pedir para Em quem está assistindo depressão também escrever aqui, né? também. Nos comentários, deixa seus comentários aqui sobre o. Pessoas É, que
Você pode contar aí o teu caso, né? É, Depressão, pessoas que não estão felizes no trabalho, estão com a saúde mental comprometida porque danada. não gostam, ou às vezes tem ali um problema de relacionamento no próprio trabalho e não consegue sair, né, dessa O que situação. te bloqueia, né? Quem estiver assistindo a gente, por favor, escreve aqui, né, nos comentários. É legal essa troca também, né? O que mais te bloqueia para acreditar em você mesmo, você mesma, né? Acreditar no futuro, né? Naquilo que você escolheu, na técnica artesanal que você escolheu ou em outro tipo de trabalho. O que te bloqueia? O que já te fez bloquear e agora você superou? É legal colocar aqui nos comentários, né? Porque eu acho que essa troca Sim. é muito rica, né? A gente também se inspira nessas Sim, e histórias. a gente acha que nós somos muito diferentes umas das outras. Não, Mas não, né? Tenho certeza que aqui contando minha história, muitas aí se conectaram com um pedacinho, sim, né? sim, Ou com um traço, né, de personalidade, ou com uma crença que eu relatei aqui. Então, nós somos muito parecidas. E eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente entende que nós não estamos sozinhas. E que é possível fazer essa transformação, né? transformação. Você falando do reconhecimento, a gente também toca na autoestima. Assim, todos esses anos, né, vivendo e fazendo os programas e trabalhando com revistas, eu percebo muito a baixa autoestima, né, das mulheres, de quem quer empreender. E você, com seus cursos, com a Academia do Artesanato, você vem com gestão, né, a precificação, você vem com muito conhecimento. Às vezes as pessoas, eu tenho a impressão, diz pra mim se é uma impressão só da Lili, que as pessoas desistem antes do tempo por achar que não vai ter essa competência, eu não vou conseguir aprender tudo isso, né? E viver do meu artesanato, porque eu vou precisar colocar o preço, gestão, né? Em geral. Sim. Você acha que tudo isso faz parte da baixa autoestima? As pessoas precisam ainda, tá em se valorizar, né? Elas precisam ainda acreditar nelas até para acharem que elas conseguem economicamente viver, né, do que elas fazem e também entenderem, porque eu acho que as pessoas desistem antes do tempo. É Sim. uma impressão minha? Não, tem isso, né, de desistir antes do tempo, de achar que o simples fato de eu fazer um produto artesanal vai convencer as pessoas de comprarem o meu produto, ou seja, o produto ele não se vende sozinho. Então, eu costumo dizer que quando nós fazemos o artesanato por hobby, por passatempo, como uma atividade terapêutica, a gente não precisa estudar gestão. Hum. Agora, se o meu objetivo é vender, fazer dinheiro, talvez você não tenha nem o objetivo de viver só de artesanato como eu tinha lá atrás. Mas se você quer fazer dinheiro, se você quer vender, você tem que construir essa outra habilidade. É igual qualquer outra profissão. Quando nós queremos exercer uma profissão, a gente vai lá, estuda, aprende, persiste. Vamos pensar aí no dentista, no bancário. É uma jornada. E muitas vezes eu vejo isso, assim, a pessoa acha que ela não precisa estudar, Hum. porque é um desenvolvimento, não só de uma mentalidade empreendedora, porque você não foi ensinada muitas vezes a empreender. Agora que as escolas estão ensinando muitas vezes o empreendedorismo. Então, como você não foi ensinada, é algo novo para você, você vai precisar estudar. Então, eu tenho uma frase que assim, é preciso estudar para viver de artesanato. Não adianta a gente achar muitas vezes que, eu vou perguntar lá para minha colega quanto que ela cobra e aí eu vou cobrar o mesmo, que isso está certo. Ou eu vou pesquisar na internet quanto cobram. Não, porque às vezes a sua estrutura de custos é uma, a minha é outra. Essa pessoa mora não sei onde, e eu estou em outro lugar. Então, a gente precisa encarar o artesanato
como uma profissão para que ela dê certo. Sim. Então, essa questão do desistir antes ou acreditar que não dá dinheiro mesmo, é crença, ó, é uma frase. Então, um exercício que você pode fazer daí é pensar, quando me vem esse desejo de vender, de empreender, e me falta às vezes essa energia, essa confiança, que pensamento, que frase, que desculpinha, que vozinha é essa que tá aí na sua mente? Que tipo de fala é essa que você está reproduzindo aí dentro? Quando você identifica isso, então de repente ah, artesanato não dá dinheiro. Viver de artesanato é difícil. Não, peraí, então a gente vai reescrever essa frase. Não, se viver de artesanato é difícil, por que tem um monte de gente que vende? Então, peraí. Essa foi uma frase que me falaram e que eu acreditei. Porque as crenças, elas são construídas assim, ao longo do tempo. A gente tem que saber combater. E com o artesanato tem um fato histórico que a gente não pode desconsiderar. Então, o artesanato, ele era muito feito por mulheres dentro de suas casas. E tô pegando recente, né? Tem mais coisas aí para trás, mas vamos pegar aí. E aí, qual era a frase que as mulheres ouviam? O homem que trabalha fora é que traz dinheiro para dentro de casa. E a mulher que fazia, porque não se comprava roupas, né? Então, as mulheres faziam as roupas da família toda, tudo ali para casa elas faziam. Então, tudo era feito por mulheres dentro de suas casas. E o dinheiro vinha de fora, do marido, do homem que trabalhava fora. E a gente passou a entender o quê? Então, que isso tem um menor valor. E para ajudar, depois vem a indústria da moda, que precisou desconstruir que a pessoa poderia ter ali as suas necessidades, desejos e que ela estaria bem vestida com roupas feitas em casa. Então a indústria da moda precisou desconstruir que você precisava daquelas outras roupas para você estar bem vestido, Tem tudo isso. na tendência, né? Então passou a se desconstruir o valor do artesanal, do feito em casa, para valorizar aquilo que era feito pela indústria. Sim. E hoje a gente está vendo um movimento inverso. Hoje é a supervalorização do artesanal. Esse retorno, que eu sempre gosto de citar aqui para quem gosta de pesquisar, né? Para ter embasamento do que eu estou falando aqui, a WGSN, né? Uma líder aí em pesquisa de tendências. Eu leio os relatórios deles assim todos os anos e eu vejo que desde 2017 eles já falavam sobre esse retorno, a valorização do feito à mão, do artesanal. Desde 2017, nós estamos já em 2025. E E mundial. hoje a gente vê o quê? Que isso começou lá pequenininho e agora tá imenso, né? Os grandes desfiles de moda, Sim. com peças, as grandes grifes com peças Mas aí, artesanais. Fernanda, vem aquele outro lado. Agora tem esse boom, né, do artesanal, do feito à mão, todo mundo procurando. Então, eu acredito que você tem que ser ainda mais original, ainda mais autêntico. E você fala muito do marketing criativo, não é? Sim. Porque se tem mais pessoas se dedicando ao feito à mão, a querer vender aquilo que elas fazem, aquele que já está fazendo, ele não tem que buscar algo a mais sempre para ser cada vez mais Sim. original. É isso que é o marketing criativo? Sim, e aí tem esse processo então de reconhecer, porque muitas artesãs têm dificuldade em valorizar o próprio trabalho. Tem vergonha. Tá na roda do churrasco lá da empresa do marido. Tem vergonha de falar que é artesã.
Não Tem vai me muito, dizer que isso não acontece, porque acontece. muito. Falar que eu sei porque eu tenho alunas que são professoras e aí elas me relatam. Eu não consigo dizer. Tenho alunas dentistas, alunas bancárias. Ela fala que ela é professora, que ela é bancária, que ela é dentista, mas ela não consegue dizer que ela é artesã na roda porque ela tem preconceito por conta desse histórico, desse inconsciente coletivo. Então, o primeiro passo é a gente entender que o artesanato tem valor, sim, e que ele é um trabalho que merece ser valorizado primeiro por nós mesmas, né? Como qualquer outro trabalho, porque quando eu valorizo, eu exalo essa autoconfiança. É muito diferente a gente comprar um produto de quem chega ali com segurança, com autoconfiança, né? Poxa, Você vai valorizar já de cara do que uma pessoa que chega ali, ah, você pode comprar para me e põe ajudar? no E diminutivo. põe no diminutivo, O meu é meu trabalhinho, trabalhinho, é. né? E aí, lógico, o marketing e essa questão, né, da gente buscar entender a nossa essência para que a gente se diferencie dos demais é o ponto chave ali, né? Depois dessa autoconfiança, eu consigo então entender que aqui tem uma essência única, que nós somos únicos e que a partir dessa descoberta e dessa aceitação, porque é aí que tá, Isso é é. eu entender que se eu sei que o que eu tenho aqui, essa identidade, essa essência de onde eu vim, da minha história, do que me compõe, da cultura que eu tenho, da minha raça, da minha cor, porque aí vem a técnica. Então, se eu consigo aceitar, valorizar, eu consigo criar um produto com a minha essência. Eu não preciso, eu deixo de achar que só o que o outro faz é bonito e eu deixo de querer copiar o que os outros fazem. Hum, E aí tá o grande erro, né, muitas vezes. Sim. Então percebe como uma coisa tá ligada à outra? Pô, a Por gente. isso que dentro do Maia a gente vê esses tijolinhos sendo colocado ali, ó, Sim. um em cima do outro. Então, primeiro eu construo minha autoconfiança, libero crenças limitantes. Aí eu vou pensar nesse mix de produtos a partir da minha essência, da minha identidade. Do meu Quando talento eu também. do meu Talento. talento, das minhas habilidades, das técnicas que eu sei fazer. E quando eu entendo essa minha marca pessoal, que cada um tem a sua, né? Eu consigo construir a marca do meu negócio. Então eu sempre gosto de ajudá-las a construir a marca do negócio delas baseado nessa essência. Porque é assim que elas vão se diferenciar. Sim. E é assim que elas vão sentir paixão em estar ali. Porque eu falo, se for pra gente trabalhar fazendo o que os outros querem, os produtos que os outros querem, a gente pode trabalhar para os outros com qualquer outra coisa. Mas quando eu construo uma marca autoral, isso tem que estar num pequeno negócio, eu não estou falando de grandes indústrias, estou falando do pequeno Eu não gosto. negócio, isso precisa estar muito conectado com essa nossa A essência, paixão, a né? paixão e aquilo que eu sou, Sim. em essência, E a né? gente percebe, até lendo sobre que você estuda muito, você lê muito, né? E até para os seus cursos, para suas palestras, suas mentorias. Você até escreveu livros, né? Tá escrevendo mais. Estou escrevendo mais, Livros, tem né? um digital, Também é escritora, né? então tem dois lá sendo escritos Então, você não ao para. mesmo tempo. E a gente sabe que tem muito conteúdo na internet. Então, também quem busca conhecimento vive aí, ah, deixa eu pesquisar. Mas não tem também que se ter muito cuidado com aquilo que você busca e que você aceita na internet. Você que Muito. vive pesquisando, tem muitas coisas que a gente não é adequado, né? Que a gente tem que saber que não é pra gente, Sim, não é? eu acho. Selecionar aquilo que faz sentido para você, Isso. né? Então, assim, não é porque
tem um marqueteiro falando que eu tenho que ter um marketing agressivo, por exemplo. Você já vê que ele tem um marketing agressivo. Uhum. E aí ele prega que você tem que fazer isso, ou que você tem que postar a cada 3 horas. Aquilo vai te engessar, aquilo não tem a ver com você. Então, por que é que você vai consumir conteúdo daquela pessoa? Então, é saber filtrar, Sim. porque diferente de quando eu comecei, que não tinha nada disponível, hoje tem muita coisa disponível. Sim. E aí, a Inteligência gente tem que tomar artificial. cuidado, É. porque senão tem um efeito reverso, uma estafa. E eu sempre falo assim para elas, né? Quais são as suas prioridades? Defina as suas prioridades. Ah, minha prioridade é fazer esse artesanato se tornar uma fonte de renda. Então, por que que você está, às vezes, assistindo uma live de alguém que não tem nada a ver com isso? Hum. Porque é muito comum a gente ficar consumindo informação em cima de informação, É um tempo que você tá perdendo. ouvindo muitas vertentes diferentes. Então, olha para aquilo que você se identifica e para suas prioridades, porque hoje a Foco. gente sabe que precisa focar. Nós temos ainda mais artesã, né? Mulher. Então a gente tem às vezes que lidar com outro trabalho, com casa, com filhos, mais o negócio, cuidar de alguém que está doente em casa, Uhum. é família. Aí acha que é artesã, que trabalha em casa, não trabalha, É, então aí é. a avó tá doente, o tio, a mãe, Deixa pra ela. É. deixa para ela. Então, a gente sabe que a gente tem que lidar com muitas demandas. Se nós ainda não tivermos foco e clareza nas nossas prioridades para pegar esse tempinho e focar naquilo que importa, em ouvir pessoas que realmente nos agregam, aí vai ficar mais, vai retardar os nossos Sim. resultados, Ser né? mulher com tantas tarefas e ser empreendedora também é super possível, né? Desde que Super. você tenha foco. Foco, organização e o que eu falo, comunicar também para quem está em casa, para quem está em volta, que ali é o seu trabalho. Eu comecei a empreender, minhas crianças eram pequenas, muito pequenas. Você tem o Pedro e a Laura, quantos anos eles estão? É a Maria Laura? A Maria Quantos anos? Laura hoje está com 9, E o vai Pedro? fazer 10. E o Pedro com 14. Então Hum, hoje é mais fácil, eles entendem. Mas eu comecei lá atrás. E eu falo que isso é muito importante. A gente, desde pequenininhos, eles irem entendendo que você precisa ter aquele horário ali. Lógico, quando é bebê, quando é muito pequenininho, a gente tem que trabalhar. Eu costurava à noite, eu costurava no final de semana, né? No horário que dava certo. Mas é importante essa comunicação. Às vezes, nós mulheres tendemos a ir colocando tudo nas costas e aguentando aquilo e não falar, não comunicar, não delegar coisas simples. Às vezes é pedir ajuda ali para lavar uma louça ou simplesmente falar, ó, aquilo ali eu não vou fazer porque agora eu tenho que trabalhar. É a gente se posicionar saber falar para não. saber falar não, né? E esse saber falar não, geralmente quem espera muito reconhecimento, aprovação do outro e tem essa autoconfiança abalada, não consegue dizer não. Uhum. Porque quando eu digo não, eu tenho receio de que eu vou ser criticada, eu não vou ser aprovada, eu não vou ser vista como a boazinha. Hum, Então, inconscientemente, às vezes a gente fica ali resistindo esse não é, para ser bem vista. sim. Eu E faço muito disso e é bem difícil. É, então eu me é identifico. Você falando, a gente vai se identificando. Eu imagino que quem está assistindo também e é um vai se treino. identificando. Gente, escrevam aqui nos comentários. Estou me identificando. Ah, poxa vida, aquilo que você falou, eu também preciso melhorar nisso. Várias coisas que você está falando, eu tenho certeza que quem é artesã ou artesão, né, e quer realmente começar o seu negócio, viver do artesanato, tá se Sim, identificando, tá gente. se inspirando em você. E eu acho que você se inspirou também em várias pessoas, em mulheres, ou algumas.
pessoas muito importantes para você. Já que você inspirou tanta gente, quem que inspirou a Fernanda? Sabe que no empreendedorismo, no ramo, na época, não tinha. Você falou, Não tinha mulheres, né? Ninguém falando de empreendedorismo criativo para artesãs. Mas eu me inspirei muito na minha avó paterna. Por isso que eu falo a importância da gente olhar para os que vieram antes. Porque às vezes a gente se acha incapaz, né, de fazer uma trajetória quando eles já fizeram. Então, a minha avó paterna, ela ficou viúva muito jovem e fazia lingerie, fazia tapetes, abriu lanchonete, olha, cozinhava, guerreira. balas de coco. E não Guerreira, desistiu não nunca. desistiu. Que legal. Então, é isso, buscar essas referências, se inspirar e valorizar essa nossa base, porque é isso que nos dá força, né? A gente sai da escassez, de achar que eu não tenho isso comigo. Sim. É muito comum a gente achar que o outro tem. Ah, mas o outro vende bem, fala bem, sabe divulgar, e eu não. Hum. Não, não podemos ficar nessa escassez. É uma Eu falo construção. que nenhum desejo é colocado ali no nosso coração Sim. se a gente não tem competência. E outra frase que eu gosto sempre de dizer: por trás de um medo existe uma potência escondida. Onde está o seu medo, está a sua potência. E eu falo isso porque Então, quem tem muito medo tem muita potência. muita potência. Hum. Eu sempre fui assim na minha família, as pessoas falaram assim: "Ah, a Fernanda é tímida". A Fernanda, eu era uma pessoa que não levantava a mão na escola nem para tirar dúvida com o professor. Você tinha medo de falar em Medo de público? falar em público, Quem diria, né? vergonha. E aí, aquilo num certo momento, eu cansei das pessoas falarem que eu era tímida, que eu era. Minha mãe falava, você é muito vergonhosa. E não só minha mãe, né? Quem tava em volta. Chegou um momento que eu falei, eu cansei desse título. Porque aquilo parece que me aprisionava. Eu não gostava de ter aquele comportamento. E realmente eu tinha. E, e quando eu disse para mim mesma, eu falei, não, eu vou trabalhar essa característica. Não quero mais ser isso. Então é isso. Vê o que você não quer mais ser. Fala, eu não quero ser mais essa versão. Quero construir outra daqui para frente. Versão E, turbinada. e começa a se arriscar. Começa aí um pouquinho por vez. Ah, tem vergonha de fazer vídeo e postar? Dá para mostrar as mãos? Dá para mostrar a voz? Dá para mostrar uma foto no outro dia? Vai aos poucos, se mostrando, se expondo. Sim. E depois, né, de tudo isso, eu descobri que eu tenho o dom da comunicação. Tem mesmo. Eu consigo me comunicar, olha, as pessoas me E entendem. Eu muito gosto bem. de. Então, mas quando eu imaginei que essa era uma virtude, uma qualidade, que era uma potência, quando eu tinha medo de me expor. Por isso que eu falo, atrás de todo medo tem uma potência. Eu tenho certeza que você tem aí também. Então a gente tem que descobrir as nossas potências, né? E começar aos pouquinhos a se expor, porque na verdade, gente, nós criamos historinhas na nossa cabeça. Já quando eu fizer um vídeo, pegar aqui esse exemplo do vídeo, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão, a falar do cabelo, falar disso, falar que eu falo errado, falar do sotaque. Alguns até vão, mas e daí? Te joga. Só que a maior parte dos nossos medos são criações da nossa mente. E sempre que as minhas alunas, elas sempre voltam com essa, não dá.
Eu tinha tanto medo. Quando eu criei coragem de me expor, as pessoas começaram a conversar comigo. Comecei a ter interação nas minhas redes sociais quando eu comecei a me expor. Lógico. E tem um livro que eu quero até indicar aqui Ótimo, para esse nosso assunto de hoje, de ótimo. reconhecer o seu valor, que passa justamente por assumir as nossas vulnerabilidades, que é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Hum. Brené Brown. Nesse livro, ela traz um dado Qual estatístico, que é a autora? Brené Brown, Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. Um Perfeito. livrinho, nossa, uma delícia de leitura. Ah, E, e ela diz, né, nessa pesquisa que ela fez, ela comprovou que ela perguntava assim: qual o seu maior medo? E a hipótese dela é de que a maioria das pessoas falariam que tinham medo de morrer. hum. E, para surpresa dela, a maioria, acho que 84, 86, 86% disseram que tinham medo de falar em público. Olha. Ou seja, quando você ficar com medo de fazer um story, de fazer uma live, de fazer um vídeo, entenda que 86% das pessoas que estão te vendo não teriam coragem de estar fazendo o que você está fazendo. Viu? Ou seja, elas vão admirar, elas não vão te criticar. Mas, Fernanda, às vezes não é também porque as pessoas ficam se comparando muito, porque é tanta coisa Sim, na internet, parece que é tudo perfeito, né, na internet. Então, não vou conseguir fazer um vídeo como aquela pessoa que é a minha referência, por exemplo, então, como blogueira, como. Então, aí, como eu falei, já desiste antes. é, Porque é o que eu ouço no meu dia a dia, por isso que eu já te fiz aquela pergunta anteriormente. As pessoas já se bloqueiam antes porque é tudo tão perfeito, eu não vou conseguir. Então, o tema desse livro é a a coragem de ser. coragem de ser imperfeito. Então, eu acho que é dar o primeiro passo, não É, é? sim. Vai assim mesmo. E é assumir essa vulnerabilidade de que sim, talvez o vídeo não vai sair perfeito. Eu até deixei lá o meu primeiro vídeo no canal do YouTube que eu publiquei com a minha história. Falei, não, ele vai ficar ali, ele tá horrível, mas ele vai ficar ali. Tá horrível pra hoje, né? Que eu consigo ver ali hoje, mas naquele momento foi o que consegui fazer, Hum, foi o que foi possível. E ele foi ali um vídeo importante para eu destravar, Sim. para fazer os próximos. Então é a gente ter coragem de assumir as nossas imperfeições. Nós temos mania de achar que a gente tem que parecer perfeito para o outro, e isso passa pelos produtos também. Quantas artesãs não adiam vender, divulgar os seus produtos por acharem que não, esse aqui tem um defeito aqui. Essa blusa tem defeito, viu, gente, que eu fiz. Vocês não estão É a vendo, Fernanda que mas fez, ela coisa mais tem. linda. Faz crochê, muito. E aí a gente fica nesse perfeccionismo. Mas por quê? Porque eu não quero receber crítica do outro. Eu quero ter aprovação do outro. E aí eu sempre digo que a gente tem que diferenciar, né? Que ser perfeccionista eu também descobri, viu, gente, que ser perfeccionista não era uma qualidade minha, eu achava que era. Depois eu fui entender É, que ser perfeccionista não é uma qualidade, porque o perfeccionismo ele faz a gente adiar, se boicotar, né? É, e faz com que a gente se trave ali naquilo que precisa ser feito. sim. E o que nós devemos ser é impecáveis. Hum. A im- o ser impecável é eu fazer o meu melhor de hoje. Aquilo que eu me propus. É. Então hoje a Lili precisava vir aqui gravar. E, Pode ter acontecido N coisas. mas estou aqui. Tá com a tocinha, Mas vim. mas precisava fazer, né? Vamos fazer o que precisa ser Sim, feito. sim. E é por aí. Olha, já cheguei nesse ponto da minha técnica. Muita gente não sabe fazer nem o que você faz. Então não espere a perfeição para começar. É o Ótimo. seu melhor?
Vai, porque a gente só vai conseguir melhorar com a ação. Então não adianta achar que não tô boa, não sou boa o suficiente para isso. Ai, olha só o fulano que faz melhor, mas você não trilhou o caminho que ele trilhou. Se preocupe em trilhar o seu caminho. Às vezes essa pessoa que você admira, ela também começou de uma maneira imperfeita. Nos programas, nas nossas lives, eu sempre falo. Aí eu falo muito do caseado. Não, meu caseado é imperfeito. Ah, mas quem tá aqui te dando, né, trazendo essa peça, dando essa aula também. Aí eu sempre peço para o artesão falar, né? Quando você começou, você também não fazia bem perfeitinho, você não teve que treinar bastante. Aí as pessoas sempre falam, meu primeiro trabalho era uma imperfeição só. Todos são assim, a gente não tem que começar, e no começo, Sim, né, tem que aceitar e, isso. e a melhoria ela vem com a prática. Isso aí, Não tem um outro caminho. sim. Ai, é tanto assunto que a gente pode ficar aqui, né, horas e horas e horas, Fê. Você vai ter que voltar, porque a Eu gente volto. tem muita coisa. No seu Amei. Instagram, o arroba Academia do Artesanato, você também fala sobre vários temas muito importantes. Queria convidar, né? Convida as pessoas a ouvirem, porque você acaba dando palestras lá, né? É muito gostoso te ouvir, temas bem variados e importantes, né? Queria que você Obrigada. convidasse as pessoas. Vão lá, gente, já sigam aí Academia do Artesanato. Tem muitos conteúdos ali. Também tem no Spotify uma sequência que eu gravei de 150 podcasts ali, que eu Olha, fazia ao vivo no Instagram, que se chama Sessão Desata Nós. Agora eu dei uma pausa com outros projetos ali, mas tem 150 podcasts ali para você ouvir, justamente trabalhando esses medos, essa autoconfiança, inseguranças, organização do tempo, falando de medo de precificar, que de legal. divulgar, de vender. Tem uma série de conteúdos ali que vocês Hum, podem aproveitar. Tem no YouTube também. Vocês me acham por aí. não, muito legal. Eu, quando comecei a ver, assim, a ouvir você falando os seus conteúdos no Instagram, que eu comecei a ver pelos temas, assim, que gostoso, eu já ia pro próximo, Que porque a gente legal, aprende Gabi. muito e é gostoso de te ouvir. Que E a gente bom. vê que você fala tudo assim com propriedade mesmo, mas principal com confiança, mas principalmente com alegria. Então, é assim, como última pergunta, né, aqui no nosso bate-papo, que foi tão gostoso, espero que o pessoal também tenha sentido isso, né? É muito Muito bom te bom estar ouvir. aqui. É, transformar tantas vidas, Fê. Fez você tão feliz, você voltaria no tempo e voltaria para São Paulo para ser administradora, sabendo de tantas vidas que você transformou, te fez muito feliz? Muito feliz. A gente se realiza a partir do momento que a gente se empenha em viver, eu acho, a nossa missão, o nosso propósito. Eu não tinha clareza disso lá atrás, por isso que eu falo que não mudaria nada, porque eu acho que tudo que nós vivenciamos, né, tudo que a gente passa na vida, todas as nossas escolhas, aquelas que a gente acha que foram boas, as que a gente acha que foram ruins, tudo nos compõe. E tudo foi importante para chegar até aqui. Mas eu falo que eu sempre tive esse sonho, assim, de deixar, sabe? De somar Sim, na vida das as pessoas. E pessoas. eu sempre digo que não sou eu porque às vezes elas falam, Nanda, o Mai foi um divisor de águas na minha vida, eu sou outra pessoa. Eu falo, crédito seu, né? Uhum. Fui um instrumento. Mas se eu não tivesse ouvido esse chamado do coração, que eu falo que a nossa bússola é o nosso Meu coração. coração. Então não tenham medo de trilhar o caminho que o seu coração pede, porque é assim que você vai se sentir completa, feliz, realizada. E a gente sabe que a nossa jornada aqui ela só termina quando a gente vai embora daqui, Sim, né?
Mas E eu me você sinto exala isso. muito feliz, muito realizada dentro do meu caminho, do meu propósito. E E é, vem muita coisa por aí. vem. A gente não, eu não consigo parar. Quando eu me acostumo com alguma coisa, agora eu tô fazendo feiras criativas lá na Sim. minha região, e tudo dentro do mesmo propósito, né? Que é ajudar as artesãs, os artesãos a transformarem esse dom, esse talento e esses talentos, né, que vocês têm muitos, em um negócio que seja não só lucrativo, mas que te traga valorização e reconhecimento. E Sim. é nesse caminho E a que gente eu volta em alegria sigo. também, né? Exato. Eu quero muito te agradecer, Lili, Ai, que bom. Nossa, imagina. imensamente por esse convite. Você é uma Ah, querida, uma imagina. energia Obrigada. maravilhosa, sua equipe toda. Obrigada. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada por essa Ai. companhia, esse convite. A gente que agradece, né, por ter você aqui. Eu quero que você volte, a gente depois combina, porque são Vamos. tantos temas aqui que vai ser muito bom te ouvir, né? É muito importante. E a gente quer que você volte. Agradeço demais por você ter vindo lá de Nova Odessa, né? Trazendo todo o seu conhecimento, sua alegria, seu carisma. E desejo muito sucesso em todos os seus projetos futuros. No MAI, né? Mulher Artesã Empreendedora, todas as suas palestras aí. Que você tenha muito, muito sucesso que você merece, viu? Obrigada. E conta com a gente Igualmente sempre, para você. viu? Agradeço muito. Agradeço em Conta nome comigo. da Tec Bond também, né? Quero que vocês que assistiram deixem aí nos comentários, né? Onde, em que ponto da nossa conversa vocês se reconheceram, né? E quais os seus medos também. É bom deixar aqui Sim, para a gente eu ler vou lá também, ler. né? Isso, por favor. E a gente se encontra logo, tá? Em Conta breve. comigo. É só fazer o convite que eu tô aqui. Isso é Academia do Artesanato e a Fernanda volta em breve, se Deus quiser. Estaremos Obrigada, juntas. querida. Eu Boa que volta, viu? agradeço. Boa volta. Obrigada. E, Obrigada, e gente. agradecer também a todos, né, que assistiram. Muito obrigada, viu? Dá um joinha aqui, né? Dá um like, compartilhem, né? Que esse conteúdo inspire. O que mais a gente pede, né, e quer, deseja mesmo de coração, é que cada episódio inspire, motive vocês a serem felizes, a terem confiança naquilo que vocês fazem, né? No seu dia a dia, que na maioria, né, de quem nos assiste é o artesanato. Então, muito obrigada mesmo por assistirem a gente e também voltem no próximo episódio, que com certeza a gente espera aí que contribua também com a vida de vocês, tá? Em todos os sentidos. Muito obrigada, até até a próxima, né? E fiquem em paz. Tchau, obrigada, Tec Bond. Até mais.